Olá, amigos queridos! Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Hoje vamos iniciar o estudo da obra Transição Planetária, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ter a oportunidade de conhecer o momento pelo qual a nossa Terra está passando, que está saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Vamos conhecer um pouco do trabalho realizado pela espiritualidade superior, para que todo esse processo de transformação ocorra conforme a justiça divina. E vamos também ter a oportunidade de observar o quão importante e necessária é a nossa reforma íntima, nosso aprimoramento diário, para que possamos adquirir condições de permanecer na Terra após o seu mundo, após a sua mudança para o mundo de regeneração. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso estudo. E lembre-se, a cada 15 dias nós traremos um novo estudo de um novo capítulo, certo? Então espero que você possa acompanhar, ficar com a gente durante todo esse processo de estudo e aprendizagem. Mas vamos começar então? O livro Transição Planetária, como eu já havia dito a vocês, ele é de autoria de Divaldo Pereira Franco e o autor espiritual é Manuel Filomeno de Miranda. Antes de nós adentrarmos na apresentação do livro propriamente dita, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda. Então, o que é que nós podemos saber, o que é que a literatura, o que é que a biografia dessa figura nos traz? Coloquei aqui uma foto do Manuel Filomeno de Miranda para que a gente possa se identificar um pouquinho mais com ele. Ele é também brasileiro, nasceu na Bahia, no ano de 1876. E quando ele desencarnou, já foi em 14 de julho de 1942. Ele era diplomado em comércio e fazenda. E aqui a gente coloca que ele exerceu a sua profissão com muita probidade. O que é probidade? Sendo muito correto, muito lícito. Tudo ele fazia de forma muito adequada, de forma muito justa, de forma muito certa, já demonstrando aí o seu caráter de homem bom e de homem também, digamos assim, que de uma certa forma seguia o Evangelho de Jesus, porque ele já era uma pessoa íntegra. E a gente coloca aqui sendo um exemplo de operosidade no campo profissional. Quer dizer, no campo profissional sempre desenvolveu o seu trabalho com muita competência, com muita dedicação, com muito realmente empenho, demonstrando, como eu falei, o caráter de Manuel Filomeno de Miranda. E um ponto muito interessante que eu coloco aqui é que ele ajudava sempre aqueles que o procuravam, pudesse ou não retribuir os seus serviços. Isso faz grande diferença, porque mostra que a personalidade de Manuel Filomeno de Miranda não era uma pessoa excessivamente preocupada com dinheiro, ou que ele colocasse isso acima da caridade e do amor ao próximo. Havendo necessidade, quando as pessoas não pudessem retribuir os seus serviços, ele ajudava, mostrando mais uma vez que ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa que realmente vivenciava o Evangelho de Jesus. Ele conheceu a doutrina espírita em 1914 e a partir daí ele passou a frequentar a União Espírita Baiana, que é hoje, atualmente, a Federação Espírita Baiana. Ele, na época, depois que passou realmente a frequentar a União Espírita, passou a presidir as reuniões mediúnicas e os trabalhos do Grupo Fraternidade. E a partir de 1921, passou a integrar a diretoria da União Espírita Baiana. Então, a gente observa que alguns anos depois, 7 anos depois, com certeza por conta do seu trabalho, por conta da sua dedicação, por conta do seu comprometimento com a doutrina e com o trabalho que ele realizava, ele passou a integrar a diretoria da União Espírita Baiana. Ele sucedeu a José Petitinga na presidência da União Espírita Baiana, função que exerceu até desencarnar. Foi justamente por José Petitinga que Manuel Filomeno de Miranda conheceu a doutrina espírita. Foi ele que o levou
a conhecer mais sobre a doutrina espírita. E após a saída de José Petitinha da presidência da União Espírita, ele assumiu esse encargo e ficou realmente desempenhando essa função até o seu desencarne. Durante esse longo período, Miranda foi um baluarte do espiritismo. O que é um baluarte? Aquela pessoa que realmente leva, divulga a doutrina espírita onde quer que ele esteja. Ele não tinha, digamos assim, vergonha de se dizer espírita, e não apenas de se dizer espírita, mas de propagar, levar a doutrina espírita ao conhecimento das pessoas. Onde estivesse, aí estaria a doutrina e sua propaganda exercida com proficiência de um abnegado, ou seja, com dedicação de uma pessoa realmente abnegada e comprometida com a doutrina. Isso é que é maravilhoso. Ele era delicado no trato, mas heróico na luta, ou seja, empenhado, dedicado, trabalhador, sempre buscando levar a doutrina espírita de forma correta, porque ainda tinha isso. Naquela época, a doutrina espírita ainda era, digamos assim, muito pouco conhecida na sua feição correta, adequada. Até hoje as pessoas ainda confundem muitas vezes espiritismo com coisas do diabo, enfim, ainda confundem com rituais de outras religiões. Então hoje ainda há muito desconhecimento da doutrina, imagine naquela época. Ele foi um destacado colaborador espírita brasileiro. A partir da década de 70, seu nome foi adotado em psicografias, através da mediunidade de Divaldo Franco. Então vejam, ele desencarnou na década de 40 e a partir da década de 70 ele começou o seu trabalho psicográfico, o seu trabalho realmente de trazer mensagens do plano espiritual através da mediunidade de Divaldo Franco. Então a gente observa também que, provavelmente, durante o período que ele ficou no plano espiritual, ele ficou se preparando, claro, para o trabalho que viria mais à frente, de trazer essas mensagens e orientações do plano espiritual. Então, mesmo para ele, que era uma pessoa dedicada, uma pessoa que já vivenciava a doutrina, não é assim também. A gente mal chega no plano espiritual, já vem, já inicia mensagens ou psicografias de livros, não. Há todo um preparo da espiritualidade para que isso aconteça, porque eles não fazem nada sem planejamento. E não seria diferente com Manuel Filomeno de Miranda e principalmente através da mediunidade de Divaldo Franco, que ele não iria se colocar à disposição para algo que não fosse útil à humanidade. Certo? Bom, agora vamos iniciar, propriamente dita, a apresentação e a introdução do livro Transição Planetária. O que eu vou trazer agora está lá no livro, na obra A Gênese, no capítulo 18, referente à geração nova. E vocês vão entender por que eu vou trazer, o livro traz essa abordagem, porque tem tudo a ver com o conteúdo da obra Transição Planetária. Então, lá na obra A Gênese, eu coloco aqui o livro para vocês, quem tiver oportunidade de ler, leia, mesmo que devagar, pontualmente. É um livro, digamos assim, com uma linguagem um pouco mais científica, mas é importante, antes da gente, muitas vezes, se arvorar ou iniciar a leitura de outras obras, é importante a gente conhecer o Pentateuco Kardeciano, as obras básicas da doutrina espírita. E a Gênese, ela é maravilhosa. Mas vamos lá. Vamos lá. Na Gênese, ele nos diz o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculos ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Por que que o livro inicia trazendo essa menção da Gênese?
para mostrar que esse momento de transformação da Terra, essa necessidade de mudança dos espíritos que aqui se fazem presentes, sejam encarnados ou desencarnados, já havia sido previsto desde a época de Allan Kardec. Então, lá na Gênese, a espiritualidade já nos mostrava que esse momento que estamos vivendo agora iria chegar e que para que a Terra pudesse evoluir, ela precisaria ter o quê? Somente espíritos bons, encarnados e desencarnados. E como é que vai acontecer isso? Como é que isso iria se dar? E é o que ele diz: grande emigração se verificaria daqueles que praticam o mal, ou seja, grandes espíritos, os espíritos que ainda eram voltados ou são voltados para o mal, eles vão emigrar, eles vão ser excluídos do planeta, eles vão ser exilados do planeta, eles vão ser, digamos assim, eles vão reencarnar em outros planetas menos evoluídos do que a Terra. Por quê? Porque eles não se encontram mais adequados à nova necessidade da Terra. Então aqui só iria permanecer, como ele diz lá, espíritos melhores, para que pudessem realmente ajudar a Terra nesse processo de crescimento, de progresso e de evolução. Então, o que o livro Transição Planetária nos traz já havia sido dito, previsto e avisado por Allan Kardec em A Gênese. Ok? Bom, e ainda diz mais: a época atual é de transição. Isso está lá na Gênese, hein? Confundem-se os elementos das duas gerações, ou seja, dos que ainda estão voltados para o mal e daqueles que já querem, já seguem e já praticam o bem. As duas gerações são aí, o bem e o mal. Colocados num ponto intermediário, assistimos à partida de uma, daqueles que ainda estão voltados para o mal, e à chegada de outra, dos espíritos bons, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. É dizer, no mundo nós já temos condições de identificar pela personalidade, pelas características das pessoas, quem ainda está voltado para o mal e quem já aplica, já vivencia a lei de amor, a lei de caridade, o Evangelho de Jesus, o bem. Então é isso que Allan Kardec nos diz. Lá na época da publicação da Gênese, no século XIX, já estava, ou seja, esse momento de transição já se fazia presente, porque nós já conseguíamos perceber elementos das duas gerações naquela época. E agora continua, certo? Só que agora nós já estamos no nosso limiar. Nós não temos mais tempo, chance de ficarmos, digamos assim, pateando, de ficarmos atrasando o nosso planejamento reencarnatório, a nossa evolução, porque senão nós seremos exilados mesmo. Nós precisamos realmente procurar o quê? Crescer, evoluir, procurar a nossa reforma íntima, porque senão a gente, como eu sempre coloco, às vezes a gente não vai conseguir o green card para ficar aqui na Terra, ok? Então vamos lá, iniciando então agora a apresentação do livro Transição Planetária. As orientações que nós vamos ver agora foram escritas pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, em 9 de abril de 2010. Então o que ele começa, o que ele vem nos dizer? Ele diz o seguinte: vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Aqui ele vem mostrar que a Terra, que ainda se encontrava como um mundo de provas e expiações, está nesse processo de transição para virar mundo de regeneração. Lembrando que os mundos, a evolução dos mundos podem ser mundos primitivos, que são as primeiras reencarnações do homem, mundos de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mundo de regeneração, onde já há um certo equilíbrio e já há uma certa predominância do bem em relação ao mal, mundos felizes, onde o bem impera, e mundos celestes, que é a morada de espíritos puros. Então essa é a escala dos mundos. A Terra está saindo do segundo nível para o terceiro nível. Então ele nos diz: as alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever,
da ordem e do amor. É importante a gente observar isso que Manuel Filomeno de Miranda nos fala, porque ele diz aqui: as alterações são de natureza moral. Muitas pessoas acreditam que haverá grandes cataclismas, que a Terra vai ser destruída e que alguma coisa nesse sentido, uma grande calamidade vai acontecer. Não é assim, gente. Tudo acontece de forma gradual e conforme a necessidade do planeta. A maior mudança, a maior alteração que se pode ter e é necessária para a transformação da Terra, não é física, é moral. Ela convida cada um de nós à mudança de comportamento, para que a gente possa realmente ser espíritos melhores, para que a gente possa vivenciar o bem. É isso que falta, deixarmos de ser tão apegados à matéria, ao dia a dia, à nossa vida do mundo, e a gente possa se elevar um pouco, buscar Deus, que é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade, que vai preencher a nossa fome, porque na realidade a gente tem a fome espiritual, não a fome física, ok? Então ele diz aqui, alterando hábitos viciosos, para que a gente possa se desligar daquilo que nos prende, daquilo que realmente nos amarra ao mundo e não nos deixa, digamos assim, caminhar para a luz, ok? A fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Porque é isso que vai fazer com que o planeta cresça. O planeta evolui em função da condição moral daqueles que habitam. Se habitam espíritos mais evoluídos, naturalmente ela também o será, ok? Mediante as reencarnações, dá-se o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando o homem na direção da plenitude. Gente, como é que a gente consegue buscar essa evolução, esse crescimento? Através das reencarnações. Em cada reencarnação, nós vamos nos depurando, nos limpando, excluindo de nós aqueles vícios, aquelas imperfeições e vamos nos tornando pessoas melhores. Nós já sabemos que em uma única reencarnação não é possível a gente alcançar essa perfeição. É muita coisa para melhorar em pouco tempo. Por isso, a necessidade das reencarnações, das várias reencarnações, para que a gente alcance esse processo, esse progresso evolutivo e necessário. Ok? Aí ele diz: errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Significa dizer que nesse processo de evolução nós não vamos sempre acertar. Seria maravilhoso se a gente nunca errasse, mas o errar também faz parte do processo de aprendizado. O errar e corrigir-se, como ele diz, o levantar e o cair e o levantar faz parte, porque muitas vezes nós necessitamos dessa queda, dessa dor, para que o aprendizado se faça mais fortemente. A gente pode perceber que na nossa vida, as situações difíceis que nos trazem dores, trazem também grandes aprendizados à nossa vida. E normalmente nós saímos diferente de uma situação dessa. Nós saímos mais maduros, mais equilibrados, digamos assim, passamos a refletir muito mais sobre a vida, sobre nós mesmos. Então há sempre um ganho muito grande quando a dor nos visita. Claro que nós não precisamos necessariamente só evoluir através da dor. Nós sabemos que o aprendizado pode se fazer pelo amor ou pela dor. Mas eu estou aqui mostrando que a dor, ela ensina muito, embora seja o último recurso utilizado por Deus. Aí ele fala, o impositivo do progresso é inarredável, quer dizer, não tem como a gente fugir do progresso. Ele existe, ele é necessário e ele vai acontecer, nós queiramos ou não, com a nossa ajuda ou não, ele é algo que vai acontecer. Não tem como se afastar o progresso de cada um de nós e da Terra também, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, que é o que eu disse anteriormente.
Quanto mais presos nós estivermos à viciação da terra, aos nossos vícios, ao mundo material, isso prende a gente, retendo a gente na retaguarda, ou seja, a gente fica atrasado, não caminha, não progride. E é justamente como a gente precisa progredir, isso é uma lei da natureza, lei do progresso, uma das leis morais de Deus, a gente vai, mais cedo ou mais tarde, se libertar dessas amarras vigorosas, de tudo isso que nos prende e nos atrasa a marcha, ok? Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, colocando a serviço do progresso e avançando consciente das próprias responsabilidades. O que ele quer dizer aqui? Que nesse processo do progresso, nesse processo de libertação dessas amarras, nós vamos desenvolvendo o quê? Os tesouros adormecidos na mente e no sentimento. Por que ele se refere a mente e sentimento? Nós também já sabemos que, para que a gente evolua, para que a gente seja perfeito, nós precisamos crescer moralmente e intelectualmente, nas duas asas. Não adianta eu ser muito intelectual com o moral inferior. E nem adianta eu ser uma pessoa muito moralizada, mas intelectualmente muito aquém, muito abaixo. Eu preciso crescer em ambos os sentidos. E justamente através das reencarnações, através das situações que eu erro, das situações que eu acerto, das minhas vitórias, das minhas quedas, eu vou aprendendo, me libertando das minhas amarras, daquilo que me prende ao mundo e me distancia de Deus, e vou adquirindo justamente os tesouros da mente e do sentimento. Então, tudo isso vai me ajudar a ganhar consciência das minhas próprias responsabilidades perante a justiça divina, perante a obra da criação. Tá bom? Aqui eu já começo uma imagem como se estivesse aquele carregamento de celular, o carregamento de uma imagem, carregamento de uma mensagem. Não fica carregando, muitas vezes carrega. E as coisas, e normalmente às vezes demora para a imagem, para a mensagem chegar. Isso aqui é uma relação, uma correlação que eu trago com o que nos coloca Manuel Filomeno de Miranda. Olha o que ele diz. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas terríveis. Então ele veio falando que o progresso vai acontecer, que isso não tem jeito, é algo como ele diz, não tem como parar, o progresso acontece. Só que como ele dizia, o despertar da consciência, as pessoas através dos erros e dos acertos vão adquirindo conhecimento mental, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral, e vai adquirindo o quê? Responsabilidade perante a sua evolução e perante a obra da criação. Esse despertar de consciência. Mas o que ele coloca aqui é que, infelizmente, esse despertar vem de forma muito lenta. Por isso eu coloquei ali a figura do carregando, a coisa demora. Então a humanidade poderia já estar muito mais avançada nesse processo evolutivo, mas ainda presa à matéria, ainda presa ao materialismo, isso atrasa a humanidade nesse processo de evolução, ok? Aí ele diz, predominam as condutas arbitrárias e perversas, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas. Então ele veio dizer o seguinte, nós vemos muito ainda a humanidade crescer intelectualmente, com grandes aquisições tecnológicas, científicas, não há dúvida que a Terra está bem mais evoluída nesse aspecto. Só que ainda moralmente ela está o quê? Menos evoluída. Está abaixo desse processo já alcançado a nível intelectual. E como é que a gente observa isso? Através ainda de inúmeras condutas arbitrárias e perversas que a gente ainda observa na humanidade, na sociedade humana. Tudo isso mostra para a gente que o processo evolutivo ocorre sempre, mas esse progresso ainda está lento na humanidade, porque a gente ainda vê muita gente voltada para atitudes
como ele coloca aí, contrárias, arbitrárias à lei de Deus. E é isso que vai acabar com esse processo de transformação da Terra. Como eu já tinha dito lá no início, e foi as palavras de Kardec na Gênese. Quem não se adequar ao novo processo de evolução da Terra, não vai mais ter condições de permanecer aqui, porque vai atrasar o processo da Terra. E Deus não vai mais permitir que isso aconteça, ok? Aí ele vem nos mostrar agora alguns contrastes que existem na Terra, onde nós podemos perceber claramente como essas duas gerações do bem e o mal ainda estão aí, presentes muito na humanidade terrena. Então ele diz: observam-se com frequência o prenúncio dos sentimentos bons. Nós já conseguimos perceber que sentimentos bons já afloram de algumas pessoas, de muitas pessoas. Quando ele coloca, quando alguém é vitimado de uma circunstância funesta, movimentando grupos de socorro. Então a gente observa que quando acontece alguma coisa ruim, funesta, alguma coisa ruim, triste, com alguém, com uma sociedade, com um povo, com um país, com uma cidade, a gente observa o quê? Que grupos de socorro já se movimentam, países já procuram auxiliar, já há aí o início, o desenvolvimento da fraternidade no homem, que a gente observa quando acontecem essas situações. Isso desenvolve a humanidade, a fraternidade, faz com que os homens esqueçam um pouquinho de si mesmos, do seu egoísmo e pensem no próximo. Por outro lado, ele diz: enquanto há o prenúncio de sentimentos bons, por outro lado, há o tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais inadequados do que aquelas que pretendem combater. Então, ao mesmo tempo que a gente já vê atitudes boas em algumas pessoas, ainda tem aquelas pessoas que são os homens bomba, os seres bombas, que matam, que assassinam, muitas vezes causam tragédias horríveis por conta de fanatismo religioso, por uma situação política. Então, olhem o contraste aí na Terra, tá? Então, a gente observa que o bem e o mal estão o tempo todo em luta, em contraste. Enquanto há o bem, há também o mal. Ainda. Nós ainda estamos vivenciando isso na Terra. Planetas mais evoluídos não é assim, não são assim. Planetas mais evoluídos só prepondera, só existe o bem, ok? Mas nós estamos falando da Terra para poder haver essa compreensão da situação que hoje a gente se encontra e o processo de mudança que virá. Mais contrastes ele nos traz. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Outro contraste, enquanto muitos já se preocupam com os próprios animais, sociedade, movimentos de proteção aos animais, para que eles possam ser tratados com respeito, com carinho, com amor, por outro lado, quantas milhões de pessoas, de crianças, de idosos, pessoas enfermas morrem a cada ano. E como ele ressalta aqui, não por falta de alimento que o planeta eventualmente não forneça, porque o planeta fornece a alimentação, o planeta fornece tudo que é o necessário. Tudo aquilo que é necessário para o ser humano, o planeta fornece. Só que o homem é insaciável. E ele, justamente por ser insaciável, acaba fazendo com que aquilo que o planeta fornece não seja suficiente para sanar a sua vontade, a sua busca incessante pelo prazer, ok? E aí ele diz: o que é pior, não é porque falte alimento na terra, mas porque falta compaixão e solidariedade, falta amor no coração das pessoas, que é o pior. Mais contrastes. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes
ceifam outras centenas e milhares de vidas, a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Olha o que ele vem nos dizer aí. Enquanto através por conta dos flagelos destruidores que a gente chama, que são os abalos sísmicos, são os fenômenos da natureza, a gente observa que quando acontece isso, como a solidariedade ela floresce mais fortemente na humanidade. Mesmo você estando muitas vezes longe dos locais onde acontecem esses eventos, esses abalos sísmicos, a gente ajuda através de uma prece, a gente tem condições de fazer alguma contribuição financeira por uma conta. De alguma forma, a gente se sensibiliza para ajudar esses corações sofridos. Isso é uma demonstração de que a sociedade também já tem algo bom. Nós não temos só coisas ruins, graças a Deus, aqui na Terra. A humanidade também já desenvolve, já tem o prelúdio da bondade. Já consta em seu coração a necessidade de ser melhor. E isso se mostra nesses eventos. Por outro lado, como ele diz, há a busca pelo desenvolvimento das armas, o desenvolvimento realmente de situações que podem nos levar a uma guerra, quando não há vários países também em guerra. A gente sabe que tem países que há décadas e décadas vêm num processo de guerras, movidas por questões políticas, religiosas, enfim, por N razões. Então ele diz, por o mesmo lado que a solidariedade existe de um lado, há ainda, como ele diz, a busca armamentista de outros países, mostrando mais uma vez o contraste que existe. Aqui eu coloquei a foto realmente de um tsunami, claro que de uma forma exagerada, mas a gente percebe que nessas situações, como a humanidade se modifica, como a humanidade progride. E é interessante isso porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a necessidade de acontecerem essas situações, esses abalos sísmicos, que faz parte dentro das leis morais, faz parte da lei de destruição. Então a gente vai entender qual é a necessidade de haver a destruição no planeta. Porque ela vai auxiliar no progresso, ela faz com que a humanidade se modifique moralmente para ajudar o outro, e isso faz com que a humanidade cresça, ok? Então ele coloca o seguinte, são esses paradoxos, são esses contrastes, são essas diferenças da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. É para isso que está acontecendo, está vindo a transição planetária, para que esses contrastes acabem. A Terra ela tem que passar a ser um mundo de regeneração, onde prepondera o bem, o amor, a solidariedade, a fraternidade. Logo, essas situações que ainda demonstram a inferioridade da Terra vai ter que acabar de alguma forma. Como é que Deus vai fazer com que isso se modifique? Que mecanismos Deus utiliza para modificar a realidade planetária? Por quê? Porque precisa de um basta, precisa de um stop nesta situação. Esses contrastes não podem mais permanecer no planeta. Aí ele diz, agora ele vai colocar aos pouquinhos que processos, que mecanismos a justiça divina utiliza para fazer essa transformação, para dar esse basta. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, ou seja, aquelas pessoas que continuam indiferentes à dor do próximo, essas pessoas ainda que só pensam em si mesmas, egoístas, no seu próprio orgulho, que ele diz que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, ou seja, que conduzirem a sua vida ainda por atos incorretos, ilícitos, criminosos, mesmo que sejam não conhecida pela humanidade terrestre, mas para Deus nada fica desconhecido. Então ele diz que firmarem pacto de adesão à extorsão,
ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas. Então, todas essas pessoas que que continuarem se conduzindo pelo caminho do erro, olha o que ele diz agora. Por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, esses corações que continuarem optando pelo mal, eles vão ser exilados do planeta, eles não vão mais ter permissão para permanecer na Terra. E ele diz, por um largo período de tempo, gente, não vão mais permanecer na Terra, vão para mundos inferiores. Por quê? Porque lá, com a intelectualidade, com o conhecimento que eles já adquiriram no planeta Terra, vai servir, eles vão ajudar esses planetas menos evoluídos a crescer. Assim como nós recebemos lá no passado os exilados de Capela, que trouxeram a sua contribuição intelectual, o seu conhecimento para ajudar a Terra no processo evolutivo, e muitos já retornaram para o seu planeta, para a Capela, porque cumpriram a sua missão aqui, adquiriram o conhecimento moral e intelectual que precisavam e puderam retornar. Mas ainda há. Se vocês me perguntarem, mas todos de Capela já retornaram? Não. Ainda há alguns que permanecem na Terra, porque ainda não adquiriram o conhecimento moral suficiente para retornar à Capela. Então, você só vai voltar quando você estiver em condições evolutivas de se adequar àquele planeta, ao seu planeta original. Porque se você continuar sempre aquém, abaixo da evolução do planeta, você não tem condições de voltar. Então ele diz, eles irão ser úteis nesses planetas, limando as arestas, trabalhando as arestas, tirando as arestas das imperfeições morais, se adequando como se fosse uma pedra bruta, onde você vai ali lapidando aquela pedra para que ela possa se tornar bela, para que o seu interior mais bonito venha à tona. É isso que vai acontecer nesses planetas inferiores. Eles vão justamente tirando essas arestas das imperfeições morais para que mais tarde, numa condição evolutiva diferente, eles possam retornar à Terra. Assim, os trágicos acontecimentos que sacudem a Terra e os seus habitantes objetiva despertar os homens para a responsabilidade consigo mesmos e com a Terra. Ele vem dizendo trágicos acontecimentos de todos os campos. Não é só acontecimentos físicos que já sacodem a Terra e fazem com que os homens reflitam um pouco mais, mas também os acontecimentos no campo político, no campo moral. Tudo isso mexe com a Terra. O objetivo é esse, é sacudir mesmo, para que as coisas possam se modificar. Não dá para continuar tudo como estava. As coisas precisam modificar. E aqui ele vem nos falar da lei de destruição que eu falei um pouquinho mais ali na frente. A lei de destruição tem uma grande finalidade nesse processo de mudança, de transformação, de evolução dos planetas. Ele nos diz as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Fazer com que o homem pense, reflita o quão transitória é a vida material. Por que darmos tanta importância ao mundo material, às necessidades da matéria, quando nós somos espíritos imortais, quando nós estamos passando aqui um tempo, e curto, gente, o que é um tempo aí de 80, 90, que seja 100 anos, perante a eternidade, não é nada, gente. Mas mesmo assim,
A gente dá muitas vezes mais importância à matéria, ao mundo material, do que ao mundo espiritual. Aí ele coloca as dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores, que vêm da lei de destruição, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 737. Essa parte da lei de destruição é a que eu acho mais importante, porque muitas vezes a gente não entende a necessidade da lei de destruição. Por que existem essas situações, esses abalos sísmicos na Terra? Porque é aquilo que eu disse. Se não houvesse, se estivesse tudo ocorrendo bem, nós ainda, pela condição egoísta que temos, a gente só se preocupa conosco mesmo. O nosso orgulho não permite, nosso egoísmo não permite que a gente olhe o próximo. E se não houvesse a lei de destruição, trazendo esses abalos e fazendo com que a gente reflita, que a gente se preocupe com o próximo, que a gente olhe para o próximo, que a gente reze pelo próximo, que a gente ajude o próximo, nós ficaríamos por muito mais tempo digamos assim, na individualidade. Então, é o que ele coloca, quando a humanidade precisa progredir e quando Deus observa que essa marcha do progresso está muito lenta, a humanidade parece que não sai do lugar, ele manda a lei de destruição. Por quê? Porque ele faz com que a humanidade reflita, pondere, olhe para o próximo e ela progride mais depressa. E aí, como ele coloca, realizando em alguns anos o que teria exigido muitos séculos para a humanidade evoluir. Então, a lei de destruição é uma bênção de Deus para acelerar o progresso da humanidade. Aí ele coloca, e justamente, eis o que vem ocorrendo nos dias atuais. E é por isso que nos dias atuais a gente vê tantas situações, tantas tragédias em todos os campos acontecendo, seja no plano físico, no plano moral, porque Deus está permitindo, ajudando a cada um de nós a acelerar o nosso progresso. E como é que a gente sabe, como é que a gente observa que é o que está acontecendo na Terra? As dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Olhem que eles estão falando aí aspectos morais, dores insuportáveis, dores morais, loucura, problemas mentais, porque a gente muitas vezes diante dessa situação, isso, claro, das pessoas que ainda seguem para o erro, acaba havendo que um processo de desequilíbrio mental e espiritual. Tudo isso são consequências das atitudes equivocadas do homem. Olha aí, ao lado dos transtornos depressivos, quanta depressão. Por isso que diz que a depressão é a doença do século. Por quê? Porque a transição está acontecendo. O chamamento da consciência está acontecendo. E aí isso vai levar o quê? A cobranças individuais dentro de cada um. Ao lado, como ele diz, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais, natureza. É o que a gente observa no nosso dia a dia. Isso faz com que a humanidade pare e reflita. Hoje nós já conseguimos nos indignar com situações como essa. Nós não aceitamos mais, o nosso coração já pede mudança. Nós não aceitamos mais essa situação que traz tanta dor e sofrimento, que corrompe as nossas condutas, o nosso coração. A gente já precisa de algo melhor. Chega-se ao máximo do desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. O nível de desequilíbrio é tão grande, que precisa da interferência divina. A espiritualidade superior, ela precisa intervir para que a transformação necessária ocorra.
senão a humanidade continuaria aí eternamente. Eternamente não, a gente sabe que um dia progride, mas por muito tempo nessa situação ainda de atraso. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Aqui vem nos mostrar que, assim como os espíritos menos evoluídos estão sendo exilados para outros planetas, nós estamos recebendo espíritos mais evoluídos, moralmente e intelectualmente, de outros planetas, de outras dimensões, que estão reencarnando na Terra para nos ajudar no progresso. São espíritos voluntários que, por amor, vieram e estão vindo, estão reencarnando em massa para ajudar a Terra nesse processo. Então, agora, claro que ainda há espíritos que ainda estão nesse processo, como nós, que estamos aí nos equilibrando entre o bem e o mal. Há espíritos ainda assim no planeta, mas com a chegada desses novos corações, nós vamos ter mais exemplos de amor, de caridade, que tudo isso vai nos ajudar a crescer. E não só eles estão reencarnando. Ele fala, ao lado de nobres missionários do amor, da caridade, da inteligência e do sentimento. Por quê? Porque os grandes avatares da nossa humanidade, os grandes nomes, aquelas grandes pessoas, os cristãos do passado, os teólogos, os filósofos, todos esses grandes nomes que ajudaram a humanidade, a Terra no passado, a chegar onde ela hoje se encontra, ajudaram na evolução da Terra, eles também estão retornando para auxiliar a Terra, para também ajudar a Terra nesse processo. Então, olha que maravilhoso, gente. Não apenas espíritos de outras dimensões estão reencarnando, mas os grandes nomes do nosso passado também. Que maravilhoso saber disso. Deus é realmente muito bom, nos ama muito. Tudo Ele faz para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E aqui eu coloco esses espíritos de outra dimensão que realmente se colocaram à disposição como voluntários para ajudar a Terra nesse processo. Então, nós realmente temos que ser muito gratos a Deus e à misericórdia divina, porque Ele tudo faz para ajudar-nos nesse processo. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo àqueles excruciados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. O que ele está colocando para a gente aí é que, a nível espiritual, muitos apóstolos da caridade, muitos irmãos trabalhadores do Cristo, também vêm para cá, desencarnados, ajudando aquele desencarne, ajudando aquelas pessoas, como ele diz, atendendo aqueles excruciados pela desencarnação violenta. Então, quando acontecem esses abalos sísmicos na Terra, esses tsunamis, que grande número de pessoas desencarna, elas não ficam sem amparo no plano espiritual, elas não se veem desamparadas quando despertam no plano espiritual, de jeito nenhum. Deus manda, como ele coloca, apóstolos da caridade para ajudar esses corações. Por isso que eles descem ao planeta, porque as pessoas estão desencarnando nessas condições e precisam ser recebidas, auxiliadas, amparadas, orientadas pela espiritualidade. E isso acontece. Então, Deus trabalha em todos os aspectos. Trabalha junto aos encarnados, trabalha junto aos desencarnados, tudo facilitando o trabalho e o processo de mudança do planeta. Manuel Filomeno de Miranda divide a obra em 3 fases distintas, mas ele coloca todas se interpenetram, na realidade há uma relação entre todas elas.
A primeira parte, ele procura sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, ele vai mostrar todo o trabalho da espiritualidade atuando no auxílio dessas pessoas que desencarnaram nesse processo. Como a espiritualidade se une para amparar e para consolar todos aqueles que sofrem. É mais uma demonstração do trabalho belíssimo da espiritualidade, porque eles trabalham o tempo todo, eles são incansáveis, eles trabalham 24 horas em prol de cada um de nós. E olha que nós normalmente damos trabalho. A segunda parte da obra refere-se ao contributo especial dos espíritos dedicado às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra. Nessa segunda parte do livro, ele vai mostrar o trabalho daqueles espíritos, dos espíritos que estão responsáveis pela reencarnação desses espíritos que vêm de outros planetas, que são os espíritos realmente voluntários para ajudar a Terra nesse processo. Então ele vai mostrar como é feito todo o cuidado, todo o trabalho para a reencarnação desses corações, porque nada é feito sem planejamento. Tudo é cuidadosamente examinado, planejado, administrado pela espiritualidade superior. A terceira parte fala da interferência dos espíritos infelizes, que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Nessa terceira fase, ele vai mostrar que aqueles espíritos ainda voltados para o mal, que querem permanecer no mal, o trabalho que eles fazem para que a Terra não progrida. Ele vai mostrar como eles interferem nesse processo de transição, como eles colocam obstáculos, empecilhos, dificultam o processo de transição, o processo de evolução da humanidade, porque eles querem manter o status que hoje existe, de domínio do mal. Nada obstante, em todos os momentos, procura demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Vem nos mostrar que, por mais que existam essas interferências do mal, para dificultar, para paralisar o processo de evolução, isso não acontece, porque ele diz: em todos os momentos há sempre a providencial misericórdia de Jesus. Nada escapa ao olhar de Deus, ao olhar de Jesus, que é o governador da nossa terra. Ele está atento a tudo, atento, como ele diz, com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições. Então ele está aqui a todo momento, procurando diminuir as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Ele não esquece de nenhum de nós, ele não abandona nenhum de nós. Ele está aqui o tempo todo, cuidando de nós e mandando os seus mensageiros para nos auxiliar. Como ele diz aqui, estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, pois estamos sempre amparados em todas as situações. Isso aqui é uma mensagem de estímulo que Manuel Filomeno de Miranda faz no fim da parte introdutória da obra. Ele diz: precisamos continuar lutando pelo bem, fazendo o nosso melhor, fazendo a nossa parte. Ele procura, como ele diz, estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, porque nós não estamos sozinhos, sem desânimo nem contrariedade. Não vamos achar que essa situação tormentosa pela qual a Terra se encontra significa que a Terra está esquecida, ou que de alguma forma Deus não está atuando, não está presente na Terra, como se nós estivéssemos à nossa própria sorte.
Não, gente, nós nunca estaremos desamparados e tudo faz parte do planejamento da espiritualidade. Deus sabe como fazer. Muitas vezes nós não conseguimos compreender os métodos de Deus, porque nós ainda somos muito imperfeitos, estamos muito aquém da sua inteligência, não conseguimos alcançar o seu mecanismo, muitas vezes, da justiça divina. E é por isso que nós precisamos estudar, é por isso que nós precisamos realmente nos dedicar ao conhecimento da obra, da literatura, de todo esse arcabouço que ele, literário e de conhecimento que ele nos traz, para que a gente possa se aproximar dele e ter condições de compreender mais a sua justiça divina. E com isso nos aproximarmos dele, e com isso evoluirmos e realmente enfim, sermos felizes e perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Meus queridos, nós estamos nesse momento finalizando a apresentação da obra. Eu deixo com vocês aqui esse último slide que nos diz o seguinte: finaliza a apresentação da obra procurando estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhe apresentem. Então, eu já havia falado desse item no slide anterior, mas eu finalizo a nossa apresentação de hoje com esse slide, com essa imagem de Deus, trazendo luz, brilhando para cada um de nós, como uma forma de dizer: prossigam, meus filhos, eu estou com vocês, vocês estão amparados, vocês não estão sozinhos. Eu amo vocês, estou trabalhando arduamente para o crescimento e para a evolução de cada um de vocês. Então, queridos amigos, tivemos aí a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o início dessa obra, a apresentação do livro Transição Planetária. Daqui a 15 dias nós estaremos aqui novamente com mais um capítulo para nós aprendermos, estudarmos, aprofundarmos o nosso conhecimento sobre o momento que a Terra está vivendo. Obrigada pela sua participação, continue conosco e um grande abraço.